Olá, bom dia. Desejo a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu gostaria de ler apenas o versículo de João, no capítulo 4, o versículo 10, a partir da parte B. Diz assim a palavra do Senhor: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Pela leitura do texto, nós já sabemos que é exatamente dentro do contexto onde Jesus está diante do poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Você pode ler a partir do versículo 1, no capítulo 4, que você vai descobrir verdades maravilhosas. Mas eu gostaria de falar apenas algumas coisas que eu vejo nesse texto que me ressaltam aos olhos e ao coração, e eu gostaria de pensar com você sobre isso. Eu quero, contudo, iniciar com uma pergunta. Você sabe quem está falando? É certo que na correria da nossa vida, muitas vezes nós nos deparamos com muitas pessoas, no nosso vai e vem, dialogamos com muitas pessoas, e às vezes nem sequer nos damos conta de com quem nós estamos falando, não é verdade? E nesse cenário aqui desse texto, dessa história que se dá diante do poço de Jacó, quando Jesus ele sai de uma cidade indo para outra, mas ele tinha que passar por Samaria, ele para cansado, seus discípulos vão comprar comida e então ele vai a esse poço e tem ali essa mulher tirando água. E nós vemos que nesse cenário ele traça um diálogo com a mulher samaritana. É fato, queridos, que a cultura da época ela está recheada assim, de proibições para que tal fato acontecesse. Mas Jesus ele entra na contracultura porque ele precisava socorrer aquela mulher. Ele não fica apegado àquilo que a cultura diz, se podia conversar com o rabino, se poderia conversar com o homem, se a mulher, e os samaritanos não se davam com os judeus. Há muitas coisas aí que seriam fatores impeditivos para que esse diálogo acontecesse. Mas Jesus vai e conversa com essa mulher. É correto afirmar também que essa mulher samaritana, ela necessitava experimentar uma mudança total em sua vida. Percebam algumas coisas que esse texto nos relata, que nos leva a entender algumas coisas que aconteciam na vida dessa mulher e que precisavam mudar. Ela, na verdade, ela estava debaixo de um jugo cultural. Ela vivia com um homem que não era o seu marido. Ela tinha uma visão limitada sobre o que era a verdadeira adoração. Quando nós vamos lá, a partir do versículo 22, nós vamos ver ela fazendo uma arguição com Jesus sobre o lugar da verdadeira adoração. Então, existiam ali alguns fatores que essa mulher precisava compreender para que ela pudesse ter uma mudança de vida. Jesus, então, ele entra na história da vida daquela mulher para quebrar paradigmas. Ele entra na vida dessa mulher para construir nela uma mentalidade diferente da que ela vivia. Ela estava aprisionada a uma cultura, a um lugar, ela estava aprisionada a histórias que ela havia ouvido falar a respeito desse poço, a respeito do lugar da verdadeira adoração. Ela estava aprisionada nas suas emoções porque ela tinha problemas pessoais, os quais precisavam de uma resposta, de uma solução. Jesus vem e apresenta-se a ela como libertador. Jesus apresenta-se àquela mulher como um amigo das horas incertas. Jesus apresenta-se àquela mulher como alguém que não julga, mas que acolhe. E Jesus, ele é um estrategista extraordinário. Eu vejo isso também nesse texto. O que ele usou, o método que ele usou para conversar com essa mulher. Jesus sabia desde o início o que aquela mulher precisava. Ele sempre soube. Ele sabia o que precisava ser feito, mas ele fez com que ela percorresse um caminho para dentro dela mesma, através desse diálogo. Ele permite que essa mulher dê um mergulho dentro do seu próprio interior e perceba a vida que ela está vivendo. Ele faz com que ela perceba a necessidade que ela tem de conhecer alguém que a libertaria. Talvez o poço de Jacó, assim como na vida daquela mulher, talvez o poço de Jacó na sua vida
seja aquele lugar em que você vai automaticamente, nada acontece. Ela ia ali buscar água sempre e disse que sozinha, quando mais ninguém estava por ali, né? Afinal de contas, você pode, fazendo já uma aplicação, ter a sua rotina. Eu posso ter a minha rotina até o poço, até o lugar onde eu vou para os meus afazeres, para as minhas obrigações. Afinal de contas, eu tenho que viver a vida, eu preciso viver um dia após o outro, não é verdade? Eu tenho que ir em busca do trabalho, eu preciso saciar a minha sede, as minhas necessidades do cotidiano. A sua rotina pode ser refletida dessa maneira e a minha também, né? Mas eu levo comigo a minha história, você leva consigo a sua história, que muitos não conhecem, mas Jesus conhece. Ele sabe onde estão as lacunas do seu coração, ele sabe onde dói. Ele te vê indo ao poço, ele te vê indo no dia a dia, na sua rotina, mas ele quer, acima de tudo, ele quer desconstruir aquilo que te aprisiona. Ele quer mudar a estrutura da sua vida, assim como ele fez com aquela mulher. Ele traça esse diálogo com ela, ele mostra para ela uma nova maneira de viver, a água viva, ele se apresenta para ela. E o texto vai nos dizer aqui no versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A partir daí vai desencadear toda uma conversa. E essa mulher, então, após fazer esse mergulho dentro de si, Jesus leva ela para conhecer a verdadeira história que ela está vivendo. Ela, então, reconhece Jesus como profeta, alguém que diz a ela tudo aquilo que ela havia feito. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer desconstruir do meu e do seu coração aquelas situações as quais estamos envolvidos muitas vezes, que são muito ligadas à religiosidade, que já era o caso dessa mulher samaritana. Às vezes a cultura que te engessou, que te colocou dentro de um padrão, não, isso não é para mim, né? Talvez a família desajustada em que você vive, Jesus quer mudar tudo isso na sua vida, porque ele é a fonte, ele quer saciar a sua sede, amém? E o mais maravilhoso em tudo isso que Jesus faz, após ele ter transformado, ele ter mostrado para essa mulher quem ela era e o que ela necessitava, quando seus discípulos chegam e depois que ela pede água, ela quer viver esse novo, diz que ela deixa o seu cântaro e ela vai à cidade, ela chama aqueles homens e ela diz para eles: venham ver alguém que tem falado tudo a meu respeito, venham conhecer Jesus. A obra mais maravilhosa de Jesus na minha e na sua vida é que após ele mudar a minha vida, ele nos descedentar, nós vamos querer que outros experimentem também, que outros venham saber quem é Jesus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que nós possamos experimentar essa fonte de água viva, porque ele disse para ela: se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela pede então dessa água viva. Você precisa experimentar? Vem para Jesus. Ele é a fonte de água viva. Que Cristo abençoe você e a sua família hoje e sempre. Que Ele te capacite, que Ele nos capacite a passar pelas provas desse tempo e a sairmos vitoriosos do outro lado. Amém? Tenhamos todos um bom dia.